A paz do Senhor, meus amados irmãos. Madrugada, onde a gente acorda aqui, vou buscar a presença de Deus para realmente receber dele uma palavra, uma direção. E hoje não é diferente. Ele preparou uma palavra para o teu coração. Estava assim. E por isso que nós estamos aqui. E vamos buscar a presença dele. Olha que interessante aqui. A palavra de Deus fala bem assim, olha como é interessante as coisas. Aqui, a palavra de Deus aqui em Hebreus capítulo 12, ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Olha que interessante, vamos buscar a presença de Deus, vamos olhar para Jesus, vamos olhar unicamente para Ele. Olhando para Ele, os problemas se tornam mínimos. Olhando para Ele, as coisas vão acontecer, porque Ele te ama. Aleluia. Minha inspiração a prosseguir. E quando sim, eu continuo olhando para Ti. Eu sei que tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Ou dar-me força para continuar, guardando as promessas em oração. Aleluia. Filho a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu posso e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, aleluia, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. É assim, meu Deus. É assim, meu Senhor. A cada dia que a gente te busca, Senhor, a gente descobre isso, Senhor, que só em Ti nós temos misericórdia, nós encontramos a misericórdia. E essa misericórdia, meu Deus, não é simplesmente porque o Senhor é bom, essa misericórdia que o Senhor nos ama com um amor incondicional. Ah, meu Deus, o que seria de nós se não fosse a Tua grande misericórdia, Pai? E nesse dia, Senhor, eu sei que esse meu irmão, essa minha irmã está passando por lutas, mas que o Senhor chame a atenção deles, Pai, atrai o coração deles, meu Deus, para ouvir a Tua palavra e olhar unicamente ao Senhor Jesus, lembrar do que Ele fez por mim, o que Ele fez por todos nós, Pai. Sim, Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso, aleluia. Só o Senhor pode nos chamar a atenção, só o Senhor pode nos convencer, Pai, dos nossos pecados, só o Senhor pode nos atrair, Pai, porque eu me lembro que o Senhor Jesus disse, Pai, o Senhor Jesus falou assim, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então é o Senhor que vai atrair esse homem, é o Senhor, meu Deus, que há de fazer uma obra na vida desse homem, é o Senhor, meu Deus, aleluia, aleluia, é só o Senhor, Pai, que pode fazer essa obra. Então, meu Deus, fala conosco nessa madrugada, fala conosco, Senhor, fala aqui através da Tua palavra. Eu quero compartilhar a Tua palavra ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Fala conosco, Espírito Santo, aleluia, meu amigo Espírito Santo. Eu entrego a minha vida, eu entrego a vida da minha família, eu entrego a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, nas Tuas mãos. Que o Senhor execute, Senhor, a obra que é preciso, Pai. Eu não consigo convencer ninguém, Pai. Eu, na condição de homem, eu não consigo convencer, mas o Senhor, meu Deus, é que nos convence. Então, fala no nosso coração através dessa palavra. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui, olha. Entenda uma coisa, por favor, entenda uma coisa. O Senhor te ama. O Senhor te ama, mesmo você em pecado, você em erro. Ele te ama, Ele não desistiu de você. Eu vejo assim, por exemplo, ontem, meus irmãos, eu posso falar o seguinte, eu tenho tanta experiência com o Senhor. Ontem ali na casa do Senhor, ali, eu me humilhei, estava assim, fui buscar a presença dEle,
Engraçado que no meio do caminho, sempre, eu gosto de ir a pé para a igreja, porque eu sei que o Senhor sempre vai trazer uma pessoa para mim evangelizar. E aí, eu estava louvando assim, uma irmã parou, eu fiquei vendo, oh, que bom, irmão, você está indo para a igreja? Estou. E é uma irmã que está passando por luta com o marido alcoólatra. Eu falei bem assim, irmã, a palavra de Deus diz assim, ó, levai suas necessidades aos santos. Você sabe o problema do mundo cristão? Fica lutando sozinho. Aí ela desabafou. E aí, de repente, porque ela congrega numa igreja antes da nossa igreja. E ali e ali o Senhor falou comigo. E na saída, assim, ó, na saída, eu falei, eu vou voltar. Eu queria vir de ônibus, mas eu falei, não, eu vou voltar para casa a pé. E sempre que o Espírito Santo coloca no meu coração esse desejo, é que tem um propósito. No meio do caminho encontrei um conhecido que há muito tempo eu não via. Sabe assim, a gente lhe orientou, a gente se abraçou, sabe aquela coisa gostosa? E em seguida peguei a rua e encontrei um rapaz, morador de rua. É isso que eu quero que você entenda. Um morador de rua. E uma convicção que eu tenho no meu coração. A maioria dos moradores de rua são desviados. Desviados. E ali cheguei, ele me deu atenção, sabe assim, percebendo que a minha conversa ali, ó, que o senhor me dá assim, aquele dom de atrair a pessoa assim, e a pessoa tem prazer de estar comigo, falando comigo, e não deu outra. Ali eu orientei, ele concordava comigo, no final ele se reconciliou com o Senhor, nós fizemos uma oração. Rapaz, a gente se abraçou, sabe assim? E aí eu falei, pega na minha cabeça aqui, peguei a mão dele, botei na minha cabeça. Vai, pega. Falava assim, um dia eu conheci um doidinho, um doidinho, eu falei, doidinho por Jesus. E sabe por que aquele menino está naquela situação? Que ele parou de olhar para Jesus. Ele um dia estava na casa do Senhor e começou a olhar para as coisas do mundo. E quando eu olho para as coisas do mundo, meu irmão, em primeiro lugar, uma das coisas do mundo que a gente olha é para a nossa vontade. Você sabia disso? E você começa a olhar, eu estou desejando isso, eu ando fazendo isso, eu ando fazendo aquilo, e você começa a falar assim, puxa, não tem jeito. Como uma moça, um testemunho de uma moça na internet, ela falou assim, que saiu da igreja porque reconheceu que o erro que ela estava cometendo, ela não era digna de estar na igreja. E é isso que o diabo faz. O diabo faz para quê? Para a pessoa parar de olhar para Jesus. Porque quando eu olho para Jesus, mesmo que eu diante de um erro que eu cometo, meu irmão, eu vou ficar com a palavra. Olhar para Jesus é olhar para a palavra. Olha o que diz aqui, ó. Hebreus capítulo 12, diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Olha, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé. A tua fé aí, ó, só pode se consumir através de Jesus. Não é Maria, não é João, não é fulano, é Jesus. A nossa fé só tem efeito quando nós praticamos ela através do nome de Jesus. Através de Jesus Cristo. Você está me entendendo, meus irmãos? Entendemos isso. Abra seu entendimento para isso. Sua fé só vai ter frutos na tua vida, seja de ordem financeira, seja de ordem espiritual, seja, sabe assim? Por exemplo, eu aqui, ó, fiquei de contar o testemunho lá, ó. Você vê, a médica chegou para mim e falou bem assim, fez exame, falou bem assim, Alberico, você tá com pedra na vesícula. Eu fui pedra na vesícula, ela falou, tem que tirar? Ela falou, tem que tirar. Não tem jeito. Aí receitou lá os exames que eu tinha que fazer. E eu saí daquele hospital ali falando assim, eu não aceito. Eu não aceito, porque a vesícula foi o Senhor que colocou em mim. Eu não vou viver sem algo que o Senhor me deu. E foi. Aí fui para o Rio de Janeiro, tal. Lá encontrei os amigos. E eles falaram assim, que um deles fez a cirurgia. Olha, até um médico me orientou. Falou assim, não faça. Você pode viver sem isso. Você pode viver suportando isso. Porque meu pai fez e houve consequência. E em detalhe, eu já estava determinando. Aí quando eu estava na semana, rapaz, sabe assim, nunca mais senti sintomas. Que é uma dor aqui, ó,
A gente sente aqui em cima. Falei, meu Deus, ué. Aí percebi que o Senhor me curou. Fui no médico essa semana. Fui no médico. O médico tinha falado que estava com problema de pressão. A médica falou, não, sua pressão agora está normal. Sabe assim? Eu falei, meu Deus. Mas sabe o que é isso? Porque eu usei minha fé através do nome de Jesus. Eu olhei para Jesus. E o que é olhar para Jesus? A palavra de Deus lá diz em Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Meus irmãos, e ainda vou contar esse testemunho na igreja. Só que eu quero contar com testemunho, com exame. Está me entendendo? Vou contar com. Por que eu tenho convicção? Porque um detalhe, eu conheço meu corpo. Eu sei, eu vivia sentindo essas dores. Era uma dor leve, mas era uma dor, me incomodava. E de lá para cá nunca mais senti nada. O Senhor me curou de várias coisas. Você está entendendo, meus irmãos? Aí eu quero que você entenda que aqui a Bíblia está dizendo aqui, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, não existe um outro ser, não existe no universo um outro ser que seja consumador da nossa fé. Consumador, ele consome, ele ali, ó, você determina, você crê o que acontece e ele executa a obra, seja de cura, seja de libertação, seja de renovação. Aí ele diz assim, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Meus irmãos, entenda, Jesus, para você ter uma fé nele hoje, para você ter uma fé que venha produzir fruto na tua vida, o Senhor Jesus pagou a dívida lá naquela cruz. Seu pai, sua mãe, mesmo que tenha se esforçado aí para te favorecer na sua vida, é mínimo que seu pai e sua mãe fez, é mínimo comparado com o que Jesus fez por mim e por você, meu irmão, naquela cruz. É mínimo, posso falar isso que é mínimo, mínimo. Sabe aqui? Que ele suportou aquilo que homem nenhum. Eu já fui diversas vezes no pronto-socorro de madrugada. Ali vi pessoas chegando, passando mal do coração, passando mal com ansiedade, passando mal com facada, com sabe, tiro, quebrado pé, quebrado braço. Mas nenhum ser humano na face da terra passou o que Jesus passou. Você está me entendendo? O que o Senhor Jesus passou, ninguém passou. Ninguém na face da terra teve estrutura para suportar. E olha que os apóstolos sofreram, muitos foram matados, muitos foram jogados, foi sepultado como o apóstolo Paulo. Mas, por favor, aqueles homens ali, todos, que até Pedro, para você ter uma ideia, Pedro, que na hora que queria matar Pedro lá em Roma, ele falou assim, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. Crucifica. Prendeu Pedro. E mesmo assim Pedro não passou o que Jesus passou. O processo. Porque a morte de Pedro simplesmente foi perseguição. A morte de Jesus foi para pagar a nossa dívida, meu irmão. O inferno ali, ó, naquela cruz, que viu Jesus ali, ó, desde o momento que Jesus foi preso, já começou o processo de dor. A Bíblia fala que antes de levar diante de Pilato, Pilato mandou os soldados dar uma surra em Jesus. Se fosse um preso normal, ele levaria uma surra de chicote normal. Você sabe, Satanás entrou em ação ali, ó, para ver a estrutura de Jesus. O soldado pegou um material com ponta, um chicote com ponta que sim, batia na carne de Jesus, assim, arrancava pedaço. Por que essa ira? Por que essa ira? Que ódio era aquele? Mas sabe o que é isso? Não era simplesmente ódio de homem. Era um inferno. Era um inferno que cobrando a dívida, minha e sua. E toda dívida, meu irmão, não é barato. Normalmente, as dívidas aí
dos homens não são baratos. Essa dívida era impagável por mim e por você. Mas Jesus pagou. Você está me entendendo? Por isso que hoje o nome dele está acima de todo nome. Por isso que você pode aí tá sentindo uma dor aí, ó. Em nome de Jesus eu rejeito essa dor. Em nome de Jesus, que a minha família seja alcançada. Em nome de Jesus, repreendo. Foi o que aconteceu comigo ali ontem. Quando eu estava orando por esse rapaz, ele falou, você aceita uma oração? Ele falou, aceito, irmão. Eu botei a mão na cabeça dele, peguei minha Bíblia, botei aqui no peito dele, e aí o demônio manifestou. Quando eu clamei o quê? Em nome de Jesus. Quando eu ordenei em nome de Jesus, ele deixou a Bíblia cair. Você está me entendendo? E é tanto depois da oração, esse homem, até o semblante, foi, meu rapaz, deixa eu falar uma coisa. Com todo respeito. Tu és bonito, rapaz. Só que estava apagado. Sabe? Porque todo homem, toda mulher que está cheia de demônios no corpo, fica abatido. Quando Satanás está oprimindo alguém, a pessoa fica abatida. A pessoa às vezes é até bonita. Só que naquele momento ali, ó, fica abatido o rosto. Você está me entendendo? E quem tem Jesus brilha, brilha. O rosto brilha. É tanto que ele ficou todo abismado, assim, estava assim, sentindo uma paz. Por quê? Porque Jesus estava ali presente. Que eu orientei ele a olhar para Jesus. Você está me entendendo, meus irmãos? Ó, por favor, olha interessante aqui, ó. É muito interessante o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Ó, Eclesiastes, olha que interessante aqui, ó. Eclesiastes, aqui diz assim, ó. Olha que interessante. A palavra de Deus é muito. Ele fala bem assim, ó. Ele diz assim, ó. Olha que interessante. A gente tem que entender que a palavra de Deus nos chama a atenção sempre, até diante da dificuldade, para a gente olhar para Jesus. E olha o que ele vai falar. A palavra de Deus diz assim, ó. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Meus irmãos, os homens aí estão até cobrando coisas de Deus, falando, Senhor, por que o Senhor não me abençoa, por que o Senhor não me dá um serviço, por que o Senhor não faz isso? E na verdade, a gente sabe que Deus, em toda a história, sempre, ele nunca chamou gente mole. Ele sempre chamou valentes, mesmo que de repente debilitados numa situação. Você vê, Sansão, ele levantou para combater o problema lá com o povo filisteu. Sabe assim, Gideão, sempre o problema era os filisteus. Os filisteus sempre era um povo perseguidor do povo de Deus. Sabe um detalhe? Mesmo Gideão sendo um menor, mesmo Gideão ali, Deus viu Gideão manifestar uma força individual. Sabe assim? É aquela pessoa determinada, aquela pessoa que fala assim, eu vou querer as coisas de Deus, eu vou querer que Deus me abençoe, mas aí você faz a sua parte. Sabe assim? Você estuda, você procura um serviço, você faz alguma coisa, tudo com a direção de Deus. Sabe assim? Agora, como é que eu posso querer algo de Deus se eu não faço nada? Fico esperando a chuva cair, como se diz. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, ó, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Uma das coisas que eu fico observando assim nas ruas, que até me incomoda, já cheguei até o ponto de descer do ônibus, vejo assim uma pessoa um homem, principalmente um homem que fica deitado assim, ó, com o rosto no joelho. Eu sei de uma coisa, aquele homem está oprimido. Aquele homem ali está passando por problema. Aí eu já desci, falei, ei, varão, como é que você está? E eu tentei levantar aquele homem. E realmente, a única forma de levantar o homem é o quê? É alicerçar a fé dele. Alicerçar a fé, às vezes está lá descrente. Satanás está ali bombardeando, ó. E principalmente, um alvo do diabo é nossa mente. Ele fala, você não presta, você não vai conseguir, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Aí a pessoa acata aquilo. Aquela pessoa absorve aquela negatividade, aquela palavra negativa que o inimigo traz. Por isso que, meus irmãos, aprendam uma coisa. Todo ser humano que você vê aí fora andando, esse ser humano é atacado todos os dias. Satanás não quer simplesmente casa, como a gente
cresceu, fala, aquela casa é mal assombrada. Não, Satanás não quer saber de casa, não. Ele quer saber do ser humano. O alvo dele é o ser humano. E por isso que muitos homens que não estão buscando a Deus estão aí, ó. Estava vendo uma reportagem aí, ó, aqui em Santos. Uma mulher, quando a repórter foi lá da Globo, e falou, quanto tempo está aqui? Ele falou, 47 anos. 47 anos morando em Tábuas. Eu falei, meu Deus. Sabe assim, como que pode um ser humano aceitar viver 47 anos? Porque um detalhe, todo ser humano se esforça. Todo ser humano às vezes sonha ter sua casinha, ter seu carrinho, ter um emprego. E aí se movimenta. Sabe assim? Vai buscar capacitação. E aquela mulher, eu falei assim, 47 anos, meu irmão, morando numa tábua, em cima de uma tábua, assim, do esgoto. E a menina que estava apresentando, a menina também morou lá, só que essa menina hoje estudou, fez faculdade e hoje está morando num apartamento, num prédio normal. Então, às vezes o ser humano está acomodado, se acomoda, fica aqui olhando para o vento, achando que as coisas vão vir. E, na verdade, uma das coisas que acontece com o ser humano, quando ele começa a buscar o Senhor desperta ele. Sabe assim? Encoraja ele, fala assim, vai, eu sou contigo, faz isso, faz aquilo. Sabe assim? Como irmã contando um testemunho, que ela começou a vender cachorro-quente e estava vendendo um cachorro-quente por dia. E ela orando, orando, orando. Até que um dia chegou um rapaz, e ela não conhecia esse rapaz, e aí de repente ali, o Espírito Santo falou, aproveita essa situação. Sabe assim? Aí ela começou a montar o cachorro-quente lentamente. De repente veio um outro rapaz, viu esse rapaz lá comendo, falou, pessoal, ó, aconteceu um problema aí, ó. Eu posso deixar o pessoal aqui na frente da sua barraquinha? Ela falou, pode. E de repente, aquela mulher, resumindo aqui a história, aquela mulher que vendia um cachorro-quente por dia, passou a vender 300 por dia. Tá me entendendo? Então aquela mulher, você vê que pela condição dela, ela estava fazendo a sua obrigação, ela ia trabalhar. E mesmo assim as portas estavam fechadas. Mas no dia que ela consultou o Senhor, que ela orou, Deus falou com ela, olha, aproveita esse momento aí. Aproveita. Sabe assim? E é assim, meu irmão. Às vezes você está aí lutando, fazendo a sua parte, você está trabalhando, você é até um advogado, você é um doutor, você até tem capacidade. Você tem capacidade porque você estudou e de repente a coisa não tá fluindo do jeito que você quer. Então cabe você o quê? Olhar para Jesus. Ele que é o autor e consumador da tua fé. Pare de olhar para o vento. Pare de olhar para o vento. Pare de ficar imaginando aí as coisas vão vir de qualquer jeito. Não, a Bíblia fala bem clara. Invoca-me na angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A Bíblia é bem clara a respeito disso, meu irmão. Olha, por favor, aqui, ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. O Salmo 121 diz aqui, ó, por favor, aqui, ó, aqui que deixa bem claro aqui, ó. Eleva os olhos para os montes. Eleva, aqui, por favor. Aqui o salmista está falando olhar para os montes. Por quê? Porque o salmista aqui era um guerreiro. Então as lutas eram no vale. De repente era mandado um número de soldados. E o que acontecia? De repente, aqueles soldados não estava sendo suficiente, aí os soldados olhavam para o monte, porque do monte viria o quê? Outras tropas. Viriam outros soldados que iam auxiliar na guerra. Só que ele está falando aqui, ó, leva os olhos para o monte, de onde virá meu socorro? A pergunta, de onde virá o meu socorro? Aí a própria Bíblia responde aqui, ó, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando o homem olha para o Senhor, diante de qualquer situação, você pode estar aí doente, você pode estar aí ó, com problema financeiro, você pode estar, por exemplo, aqui em casa. Ô, meu irmão, aqui em casa a coisa é tremenda. Eu descobri, eu não tenho poder de convencer ninguém, sabe assim? Não tenho poder. Aqui, por que eu oro pela Gláucia? De repente eu vejo aqui, ó,
Deus transformando ela. Como eu oro por minha família, como eu oro por vocês. Está me entendendo? Aqui, ó, às vezes eu não consigo, até pessoas tentam me ligar aqui, e às vezes eu estou ocupado e tal, não consigo falar com essas pessoas, mas eu oro todos os dias para essas pessoas. E sei que Deus está cuidando de vocês. Deus está cuidando, sabe por quê? Porque eu oro. Eu sei que o socorro para a tua vida não vem de mim. O socorro da tua vida vem do Senhor. E o salmista aqui reconheceu. Aqui ele diz assim, ó, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe assim? E ele deixa, aqui até explica detalhado aqui, ó. Ele diz assim, ó, não deixará vacilar o meu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Eu e você precisamos dormir aqui, ó. Você vê, acordei o Senhor me acordou 3 e pouco da manhã. Eu acordei, mas eu tinha dormido um pouco. Mas ele me acorda para me ficar assistindo internet? Não, ele me acorda para me orar. Para me orar ali, ó. Para ele falar comigo, para me meditar na palavra. E é isso que você tem que fazer. A cada dia que você orar, como eu falei para esse rapaz, eu falei para esse, olha, meu querido, você todo homem de oração, toda mulher de oração, as dificuldades vêm. Não significa que você vai ser homem de oração e as dificuldades não vai vir. Só que em detalhe a gente vê a postura da pessoa que ora de uma forma e a postura daquela pessoa que não ora de outra forma. Então todo homem de oração, que é homem de oração, mulher de oração, pode ver, não se abate diante das lutas, dorme diante das lutas. Agora o homem que não está fazendo isso, pode ver aí, ó, tá aí depressivo, tá aí com ansiedade. Pode ver, a sociedade está cheia de gente que não pratica. Sabe o que eu falei para esse rapaz? Eu falei para esse meu querido, Deus criou a gente para a gente ter intimidade com Ele. Eu ontem lá na igreja, eu cheguei e falei, Senhor, eu venho me humilhar aqui e reconhecendo o Senhor como meu único Deus. Eu não me prostro diante de nenhum outro. Sabe assim? Nem diante de estátua, nem, sabe assim, de imagem nenhuma. Eu não me prostro. Eu reconheço o Senhor como meu único Deus. E eu vim aqui te adorar, vim aqui reconhecer. Sabe assim? E ali falei, Espírito Santo, fala conosco aqui. E Deus falou. Deus falou. Você está me entendendo? E Deus fala com todos aqueles que querem ouvir. Quando você o quê? Olha para Ele, meu irmão. Se você olhar para o Senhor, Ele há de fazer uma obra na tua vida. Ele há de engrandecer o nome de Jesus através da tua vida. Aqui ele diz assim, ó, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Não fique iludido que você achar que Maria vai te guardar, fulano, governo vai te guardar, sua família vai te guardar. O único que te guarda se chama Senhor dos Exércitos. O Yahvé, o grande Yahvé, aleluia, o grande Yahvé. O grande Yahvé, e ele faz isso por amor a Jesus Cristo. Quando nós pedimos em nome de Jesus, sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jesus hoje está à destra do Pai. À destra do Pai intercedendo por nós, pecadores, meu irmão. Ó, por favor, em toda a terra, em todo o universo, não há nome sublime, não há nome que tem tanta autoridade como o nome de Jesus. Por isso que a tua oração tem que ser em nome de Jesus, meu irmão. A tua oração, minha irmã, tem que ser em nome de Jesus. Você está me entendendo? Quer ver? Faça um teste aí. Você que está passando por uma luta aí, você que está precisando de alguma coisa, clama ao Senhor e eu te dou uma direção aqui, uma direção baseada na palavra de Deus. Se você reconhecer Ele como seu Senhor, você entregar a tua vida como aquele homem aqui, ó, ele estava perdido. Ele estava perdido, um homem que abandonou a fé em Cristo, que deixou de olhar para Cristo e começou a olhar para o mundo, se desviou e hoje está aí na rua. Só que ontem Deus resolveu mudar a vida dele. O Senhor, você pode esquecer de Deus, mas o Senhor não esquece de você, meu irmão. Ele não esquece, por isso que ele envia. Como o pastor até falou bem assim, olha que interessante aqui, ó, em São Mateus, fala sobre que um dia todos vão estar diante do Senhor. E muitos vão falar bem assim, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome. E aí essas pessoas vão ouvir o quê? Eu não vos conheço. Eu não vos conheço.
Deus pode usar pessoas que não estão salvas para alcançar você? Pode. Você está me entendendo? Ontem, por exemplo, eu sou evangelista. Eu sou evangelista. O Senhor me leva nos lugares para me encontrar com alma. Por essa semana aqui, rapaz, o que encontrei de gente, o que eu evangelizei de gente. Tá me entendendo? Eu saio para trabalho, eu saio para fazer alguma coisa, eu saio para andar. Ali, ó, o Senhor me traz pessoas. Só que eu não quero, naquele dia, que o Senhor fale bem assim, eu não vos conheço. Ao contrário, eu quero estar na condição de filho. Eu quero que o Senhor fale bem assim, vem eleito de Deus, à minha direita. Eu quero estar à direita de Jesus. Eu não quero estar à esquerda, eu quero estar à direita de Jesus. Eu vou ouvir dele, eu tenho convicção que eu venho bendito do Senhor. Bendito do Senhor. Sabe assim? Quem são esses benditos do Senhor? Homens que não querem simplesmente a bênção de Deus, que querem intimidade com Deus. Homens e mulheres que buscam todos os dias estar na presença do Senhor. Por isso que eu estava ali, ó, estava, Senhor, eu sou um homem errante, mas eu quero me consertar, eu não quero mais o pecado, não quero. Então o homem que quer intimidade com Deus sabe de uma coisa, que sem santidade não veremos a Ele. E nós temos, meus irmãos, sabe assim, o Senhor não está buscando na terra nenhum santinho, nenhuma santinha. Ele está buscando homens sinceros. Eu posso falar para você, meu irmão, você que fala para você, Obrigo, estou na prostituição, Obrigo, estou indo no homossexualismo, estava assim, estou desejando, eu fico desejando um homem aí, fico assistindo filme pornô, e toda vez que eu assisto filme pornô, aí que alimenta. Então, qual a ideia que eu te dou? Qual a direção que eu te dou? Clame ao Senhor, se apresenta nu diante do Senhor. Na sua casa tem um espelho? Tira a roupa aí, fica peladão, e se olha no espelho. Se olha no espelho. É dessa forma que você tem que se apresentar diante de Deus, nu, meu irmão. Não esconda nada de Deus, não. Seja sincero, fala, Pai, em nome do Senhor Jesus, o único santo, o único que passou aqui nessa terra, que foi santo, teu filho que deu a vida, que não pecou aqui nessa terra, ele é o único exemplo para mim, mas eu não, estou sujo. Eu ando desejando isso, eu ando desejando aquilo. Você, homem aí, que fica desejando adulterar, cometer adultério. Você, jovem, que não consegue ficar sem masturbar. Seja sincero diante de Deus. Olha para o Senhor. Olha que ele é santo. E Ele quer nos santificar. Ele quer que você olhe para Ele, meu irmão. Ele quer que você olhe para Ele, minha irmã. Sabe assim? E a única forma é você ser humilde. Uma característica que tem que ter em todos os filhos de Deus, humildade. Foi isso que eu fiz na igreja, meu irmão. Aleluia. Eu estava lá diante do altar do Senhor, falei, Senhor, eu quero ser santo, eu não quero mais o pecado na minha vida. Eu não quero, Senhor. Eu quero te agradar com todo o meu coração. Eu quero, assim. Por isso que é uma guerra dentro da gente. Hoje eu entendo o que o apóstolo Paulo falou, que aquilo que eu não quero, eu faço. Aquilo que eu quero, eu não faço. Então todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus, de todo o tempo, sempre teve esse problema. Há uma guerra. Principalmente a gente já tem nosso corpo aqui, ó. Ele só cobra da gente aquilo que a gente já fez. Se você transou, se você fumou, se você fez isso, então o teu corpo vai cobrar. Mas uma coisa que o Espírito Santo faz em nós, ele renova a nossa mente, ele coloca temor em nós, para que a gente, ali, ó, na sinceridade, fale, Senhor, eu não quero cair. Eu sei que o pecado me afasta de ti, mas eu não quero cair, não. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Clama, meu irmão. Clama, minha irmã. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda a Ele, que Ele há de fazer a obra, que Ele há de engrandecer o nome dEle através da tua vida. É você que é sincero, você que é sincera.
É Ele, é você que Ele quer. Ele quer se manifestar na tua vida, Ele quer te dar direção, Ele quer te curar, Ele quer te libertar. Mas para isso, Ele quer ver sinceridade em você. Para isso, Ele quer que você o busque. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Lembra o que ele falou lá em Mateus? Eu não vos conheço. Então a alma, o Senhor quer guardar a nossa alma. Ele quer preservar a nossa alma para aquele grande dia que a gente vai estar apresentando lá. E Ele vai ali, ó, salvar a tua alma, meu irmão. Ele vai te guardar de todo mal aqui na terra. Mas para isso, você tem que entregar a tua vida para Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço por esse meu irmão que está fraco, essa irmã que está fraca. Manifesta a tua glória, Senhor. Alcança a vida deles, meu Deus, para que teu nome seja glorificado, Pai. Meu Deus, se eles estão apresentando diante de ti, Senhor, como pecadores, Pai, que erraram, têm errado, meu Deus, mas que o Senhor perdoe os pecados deles, que o Senhor direcione, Pai, esse irmão e essa minha irmã. Ensina eles te amarem, ensina eles te buscarem, Pai. De todo o coração eu te peço, Pai. Entrego a vida dele nas tuas mãos. Que a tua palavra, Senhor, a tua palavra, Senhor, que é fiel, que a tua palavra se concretize na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Para o louvor e adoração no nome de Jesus, eu entrego a minha vida, a vida dele, a família dele, a minha família, Senhor, diante de ti, Senhor. Oro por todos os teus servos, Pai. Sim, meu Deus, aquebrante o coração dos teus servos para que todos possam permanecer, Senhor. Sim, Senhor, em sinceridade contigo, mesmo que estejam em erros, Pai, acho que o Senhor possa levantar esse homem, essa mulher, para a tua honra, para a tua glória, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Meus irmãos, nunca se esqueça, Jesus te ama. Jesus te ama, viu? Ó, beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Estava assim, e aí eu nunca se esqueça de uma coisa, olha, a palavra de Deus diz que nós temos que louvar o Senhor, que nós temos que adorar Ele, estava assim, e que se você fizer isso, meu irmão, ó, você tem que dizer todos os dias, ainda tenho olhado para ti, Senhor. Eu tenho olhado para ti, Senhor. Eu quero olhar para ti, Senhor. Sim, fala assim. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Tão grande és tu, Senhor, tão grande é tua vida. Aleluia. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continua, meu irmão, continua crendo no Senhor, esperando nele, e Ele fará uma obra na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Segue isso, meu irmão, em nome de Jesus Cristo.